Olá, sejam bem-vindos. Mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. O livro de hoje, João Maria e Matilde, de Marcela Dantes. Este é o segundo romance da jovem escritora mineira Marcela Dantes, editado esse romance pela editora Autêntica Contemporânea. Essa história se passa no Brasil e em Portugal, na vila de Óbidos, uma cidade próxima a Lisboa, uma cidade medieval, muito charmosa, cercada de muralhas. Como personagem central, nós temos Matilde, na história uma mulher jovem com 38 anos, que é tradutora. Ela tem uma mãe que tem Alzheimer precoce e vive numa casa de repouso, e o seu namorado Abel, que também é tradutor. Do pai ela nunca soube. Ela nunca obteve da mãe essa resposta, quem era o pai dela. A mãe dela sempre desconversava e nunca falou quem era o pai. E ela tinha esse trauma, para as colegas de colégio, para as amigas, ela sempre fantasiava, inventava um pai. O pai estava viajando, o pai era representante comercial e nunca estava em casa, o pai havia morrido, enfim, ela nunca disse para ninguém que não tinha pai, e esse era um trauma que ela tinha. Ela nunca entendeu por que a mãe nunca falou para ela do pai. E depois a mãe teve o Alzheimer, aí mesmo então que ela não falou, ela não lembrava de nada, não tinha nenhuma memória, não tinha recordações, ela vivia simplesmente de lembranças que acredito ficavam para ela, que ela não conseguia transmitir, não conseguia elucidar esse mistério para a filha Matilde. A Matilde, então, tinha a mãe internada, tinha o namorado que não morava com ela, então ela vivia uma vida praticamente sozinha, dedicada ao trabalho. E ela tinha crises de ansiedade, sofria de crises do pânico, ela fazia terapia já há bastante tempo, desde menina ela fazia terapia, para procurar se encontrar, para procurar algum alívio para essas crises de pânico e essas crises de ansiedade das quais ela sofria. Um belo dia, já aos 38 anos de idade, ela recebe um telefonema, ao qual deixou ela muito surpresa. O telefonema vinha do outro lado do oceano de Portugal, onde um advogado que se identificou como Pedro Cruz disse a seguinte frase para ela: "É a Matilde, a filha do João Maria?" E ela ficou muda ao telefone, ela não... Sim, ela era Matilde, mas ela não tinha pai, quem era esse João Maria? E ela recebeu desse advogado, Pedro Cruz, ela recebeu a informação de que ela era filha do João Maria. O João Maria morava em Portugal e havia morrido. E ele, como advogado e amigo do João Maria, ele ficou encarregado de procurá-la, porque ele fazia questão, o falecido João Maria, de que a Matilde fosse até Portugal para a leitura do testamento que ele havia deixado. A partir do recebimento desse telefonema, a Matilde, aí sim que ela ficou bastante confusa. Até então, aos 38 anos, ela não tinha tido pai, não tinha a menor ideia de quem tinha sido, e agora ela sabia que ele era um português, que sempre soube dela, porque deixou um testamento para ela, que ele morava em Portugal e que havia morrido, e que ela, se quisesse saber alguma coisa da sua origem, ela teria que atravessar o oceano em busca dessas respostas. Ela, imediatamente, quando ela contou ao namorado sobre esse telefonema, o Abel, ele desaconselhou ela totalmente a ir até lá. E se fosse mentira aquilo, ela iria fazer uma viagem sozinha, ela não saberia o que ia encontrar, era um desconhecido total. E ela não, ela disse que ela iria, porque a dúvida, a curiosidade, ela teria que saber e descobrir a sua origem. E aqui na página 21 do livro, a Marcela Dantes escreve para nós sobre essa dúvida da Matilde. Ela diz o seguinte: remexer uma ferida que quer cicatrizar tem um quê de masoquismo que combina comigo. Relembrar que não tenho um pai, na terra dele, na língua que dividimos com um sotaque torto, só para começar deve ser doloroso. Mas tem dias em que se deve buscar a dor, remexer em um canto de pele solta
e puxar para ver o sangue brotar da nova pele frágil. Essa sou eu. E assim, decidida, a Matilde embarca num avião e embarca no Brasil, né, num avião aqui no Brasil, e desembarca em Lisboa. Desembarcando em Portugal, ela encontra o Pedro Cruz, que a leva até a cidade natal do pai dela, e no caminho ela já fica sabendo que o pai faleceu de uma morte trágica e que havia deixado um desejo expresso de que era para ela comparecer para a leitura do testamento. O testamento não deveria ser lido nem aberto sem a presença da Matilde. Uma das maiores dificuldades da Matilde lá em Portugal foi entender, pasmem, entender o português, que eles falam muito rápido, com sotaques bastante diferentes, apesar de nós falarmos uma língua comum, nós não comum aos dois países, torna-se às vezes de difícil compreensão. E ela não entendia o que o Pedro Cruz falava, isso é uma curiosidade. Ela perguntou se ele entendia ela, né, uma vez que ela não entendia o que ele falava. E ele disse que entendia muito bem o português brasileiro por causa das novelas brasileiras que são vendidas daqui para lá, para a programação da TV, e eles curtem muito essas novelas de lá. Então eles estão familiarizados com o nosso sotaque e com a nossa maneira de falar. Aí eu me lembrei de um caso que eu vi na televisão algum tempo atrás. Eu não acompanho novelas, mas houve uma novela aqui no Brasil há alguns anos, já há bastante tempo, que existia um personagem da novela, da trama, que ele vivia às voltas com um problema que ele tinha de impotência sexual. E era uma personagem cômica. E essa novela passa em Portugal. E aí eu ouvi em uma entrevista do próprio personagem, do ator que vivenciou esse papel, diz ele que em uma viagem a Portugal, ele foi para lá anônimo, foi a turismo, e ele entrou lá em uma lojinha dessas de souvenir, e ele entrou no balcão e a mulher que o atendeu, ela reconheceu ele como ator da novela que estava naquele momento sendo veiculada lá em Portugal. E ela, numa facerice toda, ela gritou para trás do balcão para chamar a amiga dela, companheira, colega, sei lá, e ela disse o seguinte: "Ô Maria, vem ver quem está aqui no balcão." E a outra perguntou de lá: "Quem?" Ela disse: "O broxa da televisão." Ou seja, ela estava bem familiarizada com a personagem da novela que elas estavam assistindo naquele momento. Mas deixando o lado cômico de lado, literalmente de lado, a Matilde começa então a desvendar o seu passado, começa a conhecer o passado do pai dela e também da mãe dela e qual a sua origem. O Pedro Cruz, que estava nesse momento servindo na função de advogado, ele era amigo de infância do João Maria. Então ele relata que conheceu a Beatriz, a mãe da Matilde. O casal, então, a Beatriz e o João Maria, se conheceram no Brasil quando o João Maria, ainda jovem, estava em férias, passeando pelo Rio de Janeiro. E aí eles se conheceram, tiveram um envolvimento, eles pretendiam casar, eles foram para Portugal, eles tinham uma casa lá, a Matilde conheceu essa casa, a Beatriz engravidou, e tudo se encaminhava muito assim, positivamente para eles viverem juntos, terem uma vida juntas em Portugal. Ocorre que aconteceu um fato bastante grave com o João Maria e com o seu relacionamento com a Beatriz, que fez a Beatriz desistir desse possível casamento, e grávida ela voltou ao Brasil, onde ela teve a filha, e nunca mais ela falou com o João Maria, e muito menos contou para a filha quem era o pai dela. Então a Beatriz acaba lá, por caminhos tortos, digamos assim, descobrindo a sua origem e sabendo o porquê que a Beatriz nunca havia falado para a filha sobre quem era o seu pai. É um livro bastante interessante de se ler, uma história muito legal dessa jovem escritora. O Brasil está sendo pródigo nos últimos anos em revelar novos talentos da nossa literatura. Um livro de leitura fácil, rápida, são 158 páginas
e que nos faz viajar assim por um mundo bastante diferente daquela cidade pequena, daquela cidade maravilhosa que é Óbidos, uma cidade que guarda muita história, muitos casarões, muito parecido, digamos assim, com Ouro Preto. É uma cidade bem interessante. Aqui na última frase da aba do livro, ela nos diz assim, ó, na busca por suas origens, é na terra de seu pai que Matilde encontra uma versão surpreendente, emocionante e transformadora de si mesmo e da sua história. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e até a próxima!